Em 2002, eu era estudante de psicologia, estava quase me formando e tinha um congresso latino-americano de psicologia. Eu acho curioso que hoje, os principais pilares terapêuticos do meu trabalho foram formações que aconteceram fora da faculdade, onde a faculdade mesmo não me apresentou. Então, ao longo do caminho, a gente vai se abrindo. Essa semana, uma aluna falou: puxa, eu estou com vontade de conhecer tudo. E eu disse a ela: conheça tudo, tudo que você puder. Bata em todas as portas, encontre o que você puder encontrar e conheça e veja o que faz a tua alma vibrar, o que faz seus olhos brilharem. E quando você achar, agarra. Agarra, porque ali tem um caminho de alma, um caminho da vida. Mas enquanto a gente não sabe, nós vamos conhecendo. Então eu fui conhecendo, eu fiz muitas coisas, muitos cursos, muitos caminhos, uns completamente inúteis, outros serviram de uma base, talvez para chegar em outros passos. Sempre agrega, né? Mas a gente vai buscando, vai tateando no escuro. E assim, eu era uma pessoa que sempre tive uma tendência para a busca espiritual. Então, eu já fazia um grupo de meditação e a gente tinha umas partilhas, eu fazia terapia com um processo que trabalhava muito a questão da espiritualidade, das meditações, do grupo. E dentro da psicologia, não há como falar de focalização. Quem trouxe a focalização foi Gendlin. Gendlin foi um filósofo existencialista que trabalhava com a fenomenologia e ele conheceu Carl Rogers. Não há como, para mim, falar de Gendlin sem falar de Carl Rogers. Gendlin foi aluno de Carl Rogers, que é um humanista que ele foi mais conhecido na faculdade. Eu me surpreendo de ver como que a maioria dos psicólogos nunca ouviu falar de Gendlin, mas de Rogers é mais fácil falar. Gendlin foi um discípulo de Rogers que por mais de 10 anos eles começaram aprendendo ali com Rogers e depois eles se tornaram parceiros. E Gendlin então trouxe uma colaboração para abordagem centrada e também nutriu de tudo aquilo que Carl Rogers já viveu, já tinha aprendido e já estava ensinando para poder ele seguir então um caminho próprio. Eu tinha me apaixonado por Rogers na faculdade. Por que Rogers? Rogers é um cara também muito mal compreendido. Ele é visto com uma superficialidade muito grande, seja às vezes por quem o recebe, aprendendo na faculdade, ou às vezes até por quem ensina ainda não captou plenamente a mensagem de Rogers. Rogers, ele foi um revolucionário dentro da psicologia, ele abriu o consultório, ele se permitiu filmar os atendimentos, gravar os atendimentos, e Rogers trazia algo que era uma mira certeira. O nosso foco são os sentimentos. Dentre muitas coisas, esse era o foco terapêutico dele. E aquilo me encantava. A simplicidade dele escrever, a simplicidade dele falar, a simplicidade com que ele se despojava desse lugar de arrogância, de distância terapêutica, para se colocar num lugar com o cliente dele, que ele chamava de pessoa para pessoa. Esse lugar criava uma intimidade e ele se permitia ser tão humano diante do outro, que isso também dava para o outro uma autorização, para o outro também se despojar das suas defesas, das suas inseguranças e se sentir mais à vontade. A terapia de Rogers foi chamada centrada na pessoa, mas tem um crítico, amigo de Rogers, chamado John Wood, que ele trouxe uma outra versão. A terapia de Rogers bem podia chamar terapia centrada na relação, porque era isso que Rogers valorizava muito, a relação humana. Ele, para mim, é o mestre do cuidado. Eu sempre me refiro a Rogers assim. Eu nunca conheci, dá até uma emoção de falar dele. Como é bom conhecer alguém assim, sabe? Tão cuidadoso, tão amoroso. É um jeito de amar. E Rogers falava, é um jeito de ser, e eu incluo, é um jeito de amar. E quando eu escuto Rogers,
eu trago esse amor para mim. Me emociona porque o quanto isso já me acalmou, o quanto isso já me sustentou, né? Não só na minha prática clínica, mas na minha vida, sabe? Na relação comigo, com a minha humanidade, de me permitir agora sem o menor constrangimento, de me emocionar. Então, Rogers é esse cara que trouxe uma outra forma de relacionamento terapêutico e tinha um foco no sentimento. Eu me apaixonei com isso, mas eu quis dar um outro tom, porque eu sentia falta da psicologia, da dimensão introspectiva dela. Então, como eu já trabalhava com a meditação, estava gostando do Rogers, eu tive uma ideia, vou juntar os dois. Então, eu escrevi um artigo no final do curso que chamava Uma Meditação Concentrada na Pessoa, que era um trabalho de meditação e depois que a gente se concentrava em nós e depois a gente ia lá e dividia, e nessa divisão, nessa partilha, eu acolhi os participantes com esse formato que Rogers nos ensina, de uma aceitação incondicional, de uma empatia, de uma congruência. Essas são as bases. Então eu fui para esse congresso. Levando esse artigo, consegui até um patrocínio na faculdade, falei, olha, preciso de ajuda, não tinha dinheiro nenhum, vamos? E a faculdade me ajudou, pagou meia, e eu fui. E estava feliz com o meu artigo, achando que estava levando algo original. Quando eu chego lá, é um congresso latino-americano, e eu ouvi dos argentinos, Helena Frisa, uma argentina que falava de focalização. Quando eu escutei aquilo, eu peguei o meu artigo e rasguei ele na hora. Eu falei, tá tudo aí, tá tudo pronto. E com uma genialidade que eu não podia alcançar. Que além da introspecção, o que Gendlin nos traz com a focalização é o resgate do corpo. Então, quando eu comecei a desenvolver esse método, às vezes eu convidava a pessoa para fazer essa introspecção, esse cuidado de prestar atenção internamente, apenas fechando os olhos. Algumas pessoas iam e aquilo ali era suficiente para que elas entrassem em contato com coisas importantes e profundas. E outras pessoas, quando fechavam os olhos, sabe o que acontecia? Elas viajavam. E eu ficava ali, às vezes perdido, e às vezes ia até deixando um pouco, não vou fazer com ele não, porque ele viaja muito. E a gente se perdia, porque faltava essa referência. Então, acima de tudo, um dos paradigmas que Gendlin traz para a psicologia, que resgata no trabalho terapêutico, é o contato corporal. A psicologia até então era muito voltada para a verbalização, com raras exceções, que nem apareciam na academia também, como a bioenergética, a gente viu quase nada, mas de uma forma geral, a psicanálise, a psicoterapia humanista, a psicoterapia comportamental, ela era toda voltada para a palavra, o tratamento através da linguagem. E aqui, Gendlin então inclui o corpo, e isso traz uma diferença tão grande, porque nós começamos a acessar uma sabedoria. Para o Gendlin, o inconsciente é o corpo. Então a ideia de inconsciente de Freud, ela ficava assim muito distante, porque o inconsciente era algo inacessível, que eu tinha que esperar ou uma linguagem, a minha palavra para ele aparecer, um sonho, um ato falho. E Gendlin então chamou essa dimensão inconsciente de implícito, que é algo que está implícito, mas está presente e é diretamente acessível. Como? Através do corpo. Cada sensação corporal para o Gendlin é vista como um arquivo cheio de informações. Então ele começa a incluir as sensações que a princípio a gente não entende, mas elas são sentidas, a dar atenção para isso. E assim o trabalho dele vai sendo desenvolvido.